primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui, né? Como foi apresentado, nós vamos falar sobre OTDR, tudo o que você precisa saber. Na verdade, não vai ser muito bem tudo, porque a gente precisaria de muito mais tempo do que só os 30 minutos. Mas vamos dar algumas informações valiosas para vocês. Como foi dito, eu trabalho na Redex. A Redex é uma empresa nacional. Nós trabalhamos com toda a linha de equipamentos e instrumentos para redes, tanto metálicas como óticas. E nós temos recebido, recentemente, muitos e muitos questionamentos para a compra de OTDR. Os clientes precisam comprar OTDR, mas têm uma série de dúvidas com relação aos modelos, às características e, realmente, qual é o equipamento que eles precisam. Quem aqui que é provedor precisa comprar um OTDR? Levanta a mão. Tem alguns. Então, vamos lá. Então, nós vamos falar sobre alguns itens, né? O mito da distância, nós vamos hoje quebrar esse mito. Ponto a ponto, preciso de um OTDR para ponto a ponto ou preciso de um OTDR para a rede GPON? Então, antes da gente começar a falar dessas características, vamos dar um overview sobre o que é o OTDR, né? O OTDR é um equipamento de medição ótica, que é constituído por uma fonte de luz, né, de laser infravermelho, ou seja, não é um laser visível, e um medidor de laser de alta potência. Então, eles são interligados, tem um acoplador e um processador para receber todas essas informações, né, e transformar isso naquela curva que a gente vê na tela. Por que você precisa de um OTDR? Então, primeiro, vocês precisam testar os cabos, né? Vocês fazem as instalações, fazem os lançamentos e precisam testar para saber se a qualidade do que foi feito, das emendas, dos conectores, de todas as conexões, se isso está ok, se é aceitável. Então, primeiro de tudo, vocês precisam testar e certificar o que foi feito. E vocês precisam salvar essas informações, porque isso faz parte do seu histórico, né? De tempos em tempos, vocês vão precisar recorrer a essas informações para ver como era no princípio, qual era a atenuação da sua rede, onde tem as emendas, onde vocês colocaram as caixas. Então, é muito importante vocês terem essa informação. E na manutenção, que eu acho que é o principal, quando dá um problema, né? Quando o cliente começa a reclamar, quando rompe o cabo, que ninguém sabe onde é que foi que rompeu, e aí precisa sair batendo caixa, colocando laser e olhando onde que o laser está saindo. Então, o OTDR ele é o instrumento indicado para fazer esse tipo de localização. Como que funciona? A grosso modo, tá? Porque a gente não vai entrar nos detalhes da tecnologia. A luz é introduzida dentro da fibra e, quando ela entra na fibra, ela espalha em todas as direções, inclusive retornando um pouco para a fonte que emitiu essa luz. Então, o OTDR ele lança um pulso, né, e mede a intensidade do laser que retorna. Então, sempre que há alguma diferença, uma variação no meio de transmissão, retorna alguma coisa para o OTDR e ele consegue fazer essa identificação. E aí, com base nas configurações e nos cálculos, vocês conseguem ter a distância exata de onde aconteceu aquele evento. Então, aqui a gente tem uma ilustração para vocês verem como que a luz espalha dentro da fibra. Então, vamos lá. O primeiro assunto que eu quero tratar com vocês é o que nós chamamos de range dinâmico. Então, para vocês entenderem um pouquinho como que funciona, o OTDR ele emite para realizar a medição, ele emite um pulso, né? Esse pulso ele tem uma determinada potência quando ele sai da porta do OTDR. E essa potência ela vai sendo perdida, ela vai se diminuindo conforme ele vai o pulso vai trafegando ao longo da fibra. Então, aqui tem uma ilustração para vocês verem, né? Ali tem o primeiro evento, que é o conector do OTDR, e ali a emenda, uma macrocurvatura e o fim da fibra. É só para vocês terem uma ideia. Aí, uma das perguntas que a gente mais recebe lá na área de suporte ao cliente. Eu preciso comprar um OTDR. Ok. Qual OTDR você precisa? Eu quero um OTDR que possa medir 80 quilômetros,
50 quilômetros, 100 quilômetros. E aí a gente fica igual aquela pessoa ali que está na tela, com uma interrogação na cabeça, porque a gente não consegue definir para você o modelo de OTDR que te atende com base nessa informação. E agora eu vou mostrar para vocês por que é tão difícil para a gente dar uma resposta concreta e certeira com relação a isso. Como eu falei, o OTDR ele emite um pulso, né, de uma determinada potência, e esse pulso ele vai perdendo essa potência conforme ele vai navegando pela fibra. A gente pode dizer assim. Para que você consiga enxergar na curva do OTDR, o fim da fibra, o OTDR precisa ter pelo menos, o pulso precisa chegar pelo menos com 5 dB de potência, lá no final da fibra. Por quê? Porque com essa potência, ele vai conseguir enxergar que ali é o fim da fibra. Então, vamos lá. Você precisa de 5 dB para poder enxergar o fim da fibra. Lá no gráfico, vocês vão identificar o fim da fibra como aquele último pico, né, aqui do seu lado direito, aquele último pico que ele vai bem em cima e depois cai de uma vez. Então, ali a gente considera o fim da fibra. Para a gente poder ver essa curva com essa precisão, precisa ter pelo menos 5 dB de potência lá no final. Certo? Então, vamos lá. Existem modelos de OTDR de diversas potências de saída ou range dinâmico, que é isso que a gente chama de range dinâmico. E aí eu peguei como exemplo um modelo básico, que é um dos de menores potências que tem no mercado, que é 24 dB de saída. Então, a gente vai fazer um cálculo aqui rapidinho para vocês entenderem. Se o OTDR tem uma potência de saída máxima de 24 dB, e eu preciso que chegue lá no final da fibra, para poder enxergar o fim de fibra, pelo menos 5 dB, quanto que vai sobrar para que ele possa perder ao longo dessa fibra que ele vai trafegar? 19, certo? 24 que sai, 5 que precisa chegar lá no final, então você teria 19 dB para gastar, vamos dizer assim. 19 dB e a fibra por si só, se você pegar uma bobina de fibra nova, desenrolá-la inteira, sem fazer nenhuma emenda, esticar, sem fazer nenhuma curvatura, nada. A fibra, por si só, ela tem uma atenuação padrão de 0,3 dB por quilômetro. Então, se você pegar a fibra, esticar, não fazer nada, não fazer emenda, não curvar, não pôr conector, nada, do jeito que ela sai da fábrica, o seu sinal vai atenuar 0,3 dB a cada quilômetro que ele percorrer dentro da fibra. Então, fazendo a continha, se eu tenho 19 para gastar e eu tenho 0,3 de atenuação por quilômetro, contando esse cenário que eu não coloquei nada na fibra, eu teria 63 quilômetros, né, possíveis de medição com esse OTDR de 24 dB. Mas é assim que funciona quando a gente faz a rede? Só tem a fibra esticada e não tem nada, não tem emenda, não tem caixa, não tem conector, não tem curvatura? Não é assim, né? Esse seria o cenário ideal, mas a gente sabe que na rede tem de tudo um pouco. Tem emenda, tem conector mecânico, tem o técnico que foi fazer a acomodação da fibra e curvou demais, aí ali você já tem uma macrocurvatura que gera atenuação. Então, nós não temos essa informação da rede real. 0,3 dB é o padrão sem nada, mas cada rede tem a sua atenuação por quilômetro específica, porque depende muito dos elementos que você colocou nessa rede. Então, esses 63 quilômetros, eles são fictícios, porque eu não sei o que você tem lá para atenuar esse sinal. Então, a gente vai colocar como exemplo uma rede que possua, em média, 0,61 dB por quilômetro, que é um valor normal, vamos dizer assim, aceitável nas redes de hoje, depois que vocês colocam lá todos os elementos que vocês precisam. Com o mesmo OTDR, tem 24. Nós tiramos 5 que precisa chegar lá no final. Sobrou 19.
Com a atenuação de 0,61 dB por quilômetro, nós teríamos aí um alcance de 30,8. Veja, nós saímos de 63 quilômetros para 30 quilômetros. Praticamente metade. Então, sem essa informação da sua atenuação por quilômetro da sua rede, é impossível eu garantir para você que o OTDR que você está comprando ou que você vai adquirir vai chegar a 10, a 20, a 30, ou 40 ou 60 quilômetros com precisão. A gente pode dar uma estimativa, obviamente, baseado nesses cálculos de rede real e rede ideal, mas eu não tenho como garantir para você que vai atender a sua necessidade de distância. Então, muito cuidado, porque muitas pessoas olham as configurações do TDR e lá aparece como está ali na figura. Você abre lá o range de distância, né? Você abre lá a configuração de distância e lá está marcado. Os últimos, lá, 240, 160, 120, mas isso não significa de forma nenhuma que o seu OTDR vai chegar a esse alcance. Então, isso é uma das coisas que vocês precisam ter bastante certeza. Só é possível afirmar que o seu OTDR pode chegar a uma distância X se vocês passarem para a gente uma ideia de atenuação por quilômetro da sua rede. Fora isso, não tem nenhuma condição. Então, continuando aqui no nosso cálculo. Aí, isso numa rede ponto a ponto, numa rede que você tem lá um ponto inicial, um ponto final, você teria 30,8 quilômetros, né, possíveis de medição. Aí você fala para mim, não, Ana, mas a minha rede tem um splitter. A minha rede tem um splitter de 1 para 8 e um splitter de 1 para 16 depois. E aí a gente chega, continuando a nossa continha, que tinha 19 dB sobrando para eu gastar, que esses 19 ia sobrar para eu fazer 30 quilômetros, aí eu preciso tirar desses 19 dBs que sobraram as perdas do splitter. Quando você coloca um splitter na rede, ele cobra um pedágio, vamos dizer assim, ele cobra um pedágio para passar. E o valor do pedágio é esse daí. Um splitter de 1 para 2, ele perde 3,7 dB, esse é o valor máximo, tá? Segundo o padrão da Anatel. 3,7 dB, um splitter de 1 para 4, 7,3 e assim por diante. Normalmente, né, os clientes que eu escuto me dizem 1 para 8 ou 1 para 16, ou ambos, né? Em um momento 1 para 8, mais para frente você coloca um outro de 1 para 16. Então, se a gente pegar os nossos 19 dBs que sobraram e formos tirar os 10,5 dB de um splitter que tem na rede, já vai ficar quase 8. E aí, se você dividir 8 por 0,61, você não vai ter um alcance pífio, em torno de 5 a 10 quilômetros. Então, para vocês verem como é complexa essa questão de eu preciso de um OTDR para X quilômetros. Vai depender da atenuação padrão da sua rede, e essa é uma informação que você precisa ter, você precisa saber, e vai depender também do nível de splitagem da sua rede. Por isso que quando a gente fala de OTDR para a rede PON, não significa que o OTDR ele tem uma configuração específica para medir o splitter. Não é nada disso. Quando a gente fala OTDR para a rede PON, você precisa ter um OTDR potente. Qualquer OTDR pode passar pelo splitter e fazer a medição pelo splitter, desde que ele tenha potência suficiente para pagar o pedágio e aí trafegar pela fibra com toda a sua atenuação e chegar lá no final da fibra com 5 dBs mínimo para você conseguir enxergar o final da fibra. Então, qualquer OTDR pode fazer essa medição, independente dele ser PON ou qualquer outro, não tem nenhuma característica especial. Okay? Qualquer OTDR pode fazer isso. O que a gente pede, o que a gente indica é que seja um OTDR potente, para que possa passar. Se você só tem um splitter, você já tem essa perda. Se você tem 2 níveis de splitagem, então você vai ter uma perda muito maior.
Então, o primeiro passo é isso. Range dinâmico, potência de saída. Que potência você precisa ter no seu ATDR para que ele faça a medição da sua rede de acordo? Então, precisamos levar em consideração a atenuação padrão da sua rede, com todos os elementos colocados, e o nível de splitagem. E aí a gente consegue fazer uma estimativa aí do qual é a potência de saída, qual que é o range dinâmico que você precisa para o seu ATDR. Outro ponto importante. As pessoas vêm até nós com a questão, eu preciso de um OTDR, mas não é para ser ponto a ponto, eu preciso de um OTDR POM. Então, vamos lá. O OTDR que mede ponto a ponto, como eu falei agora há pouco, e o OTDR que mede POM, eles são os mesmos. Não existe nenhuma mágica, nenhuma configuração. A diferença vai estar na aplicação, em como você vai utilizar o OTDR para fazer a medição. Ali na figura vocês podem ver um exemplo de uma rede ponto a ponto. Então, ali uma rede você tem um DG, um Central Office, e no outro lado você tem um DSLAM ou uma ONT ligadas ponto a ponto. Rompeu, vai interromper o serviço de todo mundo ou do único assinante que estiver ali. A rede POM, ela já tem uma outra característica, que é, como a gente falou, a característica da splitagem. Então, você tem, normalmente, uma OLT que está ligada num splitter, que está dividindo esse sinal, e em outras características, que eu acho que até é mais comum, você tem 2 níveis de splitter. Então, para testar uma rede POM, como eu falei aqui, a gente usa o mesmo OTDR. Então, para testar uma rede POM, por conta do bendito do splitter, o traçado que você vê, ele não é igual ao traçado quando você está medindo uma rede ponto a ponto. Quando você mede uma rede ponto a ponto, a curva é muito mais limpa e muito mais fácil de você verificar. No caso da rede POM, não. O splitter provoca várias perturbações, né, no traçado. E aí vocês podem ver como que é diferente. Esse traçado que está aí, a gente colocou o OTDR medindo da central para o assinante, né, no sentido de downstream. Aquele quadrado vermelho que vocês estão vendo ali é o splitter. Vocês veem que o sinal vem numa caída suave, que é a atenuação, né, da fibra e dos elementos da rede, e, de repente, ele despenca. Ele cai de uma vez, que é justamente o pedágio que o splitter está cobrando para o sinal passar. E aí você começa a ver um monte de riscos ali na sequência, antes de você ver uma segunda queda. Agora, se a gente fazer a medição do lado contrário, eu coloco o OTDR lá do lado do assinante, e faço a medição do assinante para a central, no sentido de upstream. E aí você vai ver a mesma coisa invertida, né? Você está vendo primeiro o ruído, e depois você vê os 2 picos e a queda do splitter lá na frente. Por que eu mostrei essas 2 curvas para você? Porque quando você testa da central, você vê todas as reflexões de todas as fibras. Por exemplo, se o seu splitter é de 1 para 4, você vai ver a queda do splitter de 1 para 4, e depois você vai ver as 4 reflexões, ou todas as outras reflexões que estiverem nas 4 fibras que estão ligadas nesse splitter. E aí o resultado é essa curva que vocês estão vendo aí, cheia de picos e números e várias informações, e aí a gente fica um pouco perdido na hora de analisar. Porque quando você faz a medição no sentido de downstream, são muitas informações, muito mesmo. E aí fica difícil para o operador de ver os detalhes, para saber se aquela reflexão é da fibra 1, é da fibra 2 ou é da fibra 4. Não é impossível, gente, não é impossível. Mas a pessoa que está operando, ela precisa conhecer muito bem a rede, e saber onde estão as caixas, onde estão os pontos de reflexão. Aí ele consegue desvendar esse mistério todo aqui. Mas é uma curva muito cheia, a gente chama de uma curva muito poluída e difícil de você identificar.
considerando ali o nosso exemplo, se aquele X fosse uma atenuação ou uma reflexão, ele iria aparecer na curva. Mas ele ia aparecer ali no meio de todos aqueles picos. Então, o operador vai ver a reflexão, vai conseguir visualizar, mas ele não vai saber distinguir se isso é fibra 1, fibra 2 ou fibra 3 ou 4, porque fica muito difícil de localizar, né, na tela, na curva do OTDR, no traçado. Então, por causa dessa complexidade, as medidas costumam ser feitas na direção de upstream, na direção contrária do cliente para a central. Aí sim a gente consegue visualizar uma curva mais limpa. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Veja, a gente está fazendo a medição na mesma fibra, no outro sentido. Olha só a diferença da curva em si. Bem menos pontos, bem menos poluída e muito mais fácil de interpretar. Por isso que a gente costuma dizer que as medições são feitas do lado do assinante para a central, para facilitar a leitura. Mas aí a gente tem um outro problema. Porque quando eu coloco o OTDR do assinante para a central, eu não posso utilizar isso, um OTDR comum para fazer essa medição com a fibra ativa. Vamos supor que não é um rompimento. As pessoas falam, mas Ana, mas normalmente defeito não tem sinal. Ok, quando é rompimento, ok, rompeu em algum lugar, morreu o sinal, você não vai ter nenhum sinal na fibra. Mas e se o sinal está lá, o cliente só reclamou, um cliente lá dos 4 que estão pendurados, né? Vamos colocar assim. Só um reclamou que, sei lá, a velocidade dele não está boa. Não que não tem sinal na casa dele. Tem sinal, está tudo funcionando, mas ele está dizendo assim que não tá naquela velocidade que ele gostaria. Então, o que a gente faz? Eu pego o meu OTDR comum e espeto lá para fazer o teste? Não pode. Porque, nesse caso, você teria um problema. Porque o OTDR comum, ele trafega nos mesmos comprimentos de onda que o sinal que vocês estão transmitindo para o cliente. Então, se você conectar esse equipamento regular numa rede viva, que a gente chama, numa rede ativa, você corre o risco de perder o seu equipamento, né, queimar essa placa, ou então você vai causar alguma perturbação no sinal, que aí vai danificar ainda mais, ou vai agravar ainda mais o problema que você tem. Então, para esses casos, sim, a gente recomenda que vocês tenham um OTDR com filtro, que é o que a gente chama o OTDR com a característica para testar a rede ativa. Especificamente, quando você precisar testar a sua rede com o sinal trafegando. Essa é a única aplicação do filtro. Ele não serve para testar o splitter, ele não serve para dizer quantas portas tem, ele não serve para mostrar para você todas as pontas de fibra que estão penduradas no seu splitter. Isso a gente já viu que qualquer OTDR pode fazer. A única característica exclusiva para o OTDR PON, que caracteriza um OTDR PON, é o filtro para que você possa trabalhar na rede ativa. Ok? Fora isso, todos os OTDRs podem fazer a mesma coisa. Uma das coisas que a gente quer salientar bastante, cuidados básicos. O OTDR é um equipamento extremamente caro, né? Temos alguns modelos aí que giram em torno de R$25 mil, até mais. Então, não é um equipamento que você pode usar de qualquer jeito, vamos dizer assim. Ele é um investimento muito caro, né? Então, a gente tem alguns cuidados que nós gostaríamos de passar. O primeiro de tudo, a gente recebe atende muito cliente que comprou o TDR, está utilizando, e às vezes tem algum problema, tem alguma dúvida, a gente tem um canal de WhatsApp para atender esses clientes, e aí eles falam, Ana, mas a minha medição está dando uma reflexão muito grande, já na saída, não consigo chegar no fim da fibra, não vejo o fim da fibra, já mexi na configuração e não consigo. E uma das coisas que a gente mais nota nesses casos de reclamação é que o cliente está misturando os tipos de conector.
Nunca, nunca, nunca façam isso. Pode parecer um detalhe bobo, mas não é. Não adianta nada você ter um OTDR super potente para passar pelos splitters, para fazer a fibra ativa, e você não utilizar o cordão correspondente. Toda a sua potência vai por água abaixo no momento que o pulso é lançado. Por quê? Porque você perde muito sinal ali quando você troca essas conexões. Então, existe lá o azul com azul e o verde com verde. Nunca, jamais troquem isso. Porque vocês podem ver lá embaixo, o contato físico ele é perfeito quando você casa os dois tipos de polimento, que é o que a gente chama, que tem os polimentos PC ou UPC e o APC, que ele é angular. Então, A com A, verde com verde, azul com azul, sempre. Sempre, sempre, senão você corre o risco de já começar a perder o seu sinal já na saída do OTDR. E aí você não vai conseguir fazer a medição com precisão de jeito nenhum. Então, pode parecer um detalhe bobo, mas isso acontece muito. Eu diria que 70% das reclamações que a gente recebe de imprecisão na medição ou falta de clareza na medição já estão com problema na hora do pulso de lançamento. Outra coisa, limpeza, inspeção e limpeza. A porta do OTDR ela é extremamente sensível, muito sensível. Então, ela se contamina muito fácil. Não só do OTDR, como os cordões, os adaptadores, tudo que vocês conectam, né? Então, uma das coisas que a gente sempre recomenda, limpeza, limpeza e limpeza. O correto seria vocês terem um equipamento para fazer uma inspeção visual, né? É o que a gente chama do microscópio óptico. Você coloca na porta do OTDR ou no próprio cordão, e aí você consegue ver aquela imagem. Então, antes, vocês veem como estava, todo cheio de impurezas ali. E depois, com a ferramenta de limpeza de um clique, você coloca, dá um clique, já faz a limpeza total. Muitas vezes vocês trocam os cordões, o problema está no cordão, difícil até de identificar onde que está acontecendo a atenuação. E às vezes é na própria porta do equipamento, não só do OTDR, mas nos equipamentos que vocês têm instalado na rede. Ou vocês pegam aquele cordão e jogam fora, e a hora que você põe um cordão novo, milagrosamente o negócio volta a funcionar. Possivelmente porque o outro cordão estava contaminado. Não haveria necessidade de você substituir o cordão se você fizesse a inspeção e a limpeza. E aí você pouparia aí alguns reais nessa substituição. Então, a limpeza é realmente muito importante. E eu costumo dizer que não existe melhor prática para os equipamentos de alto custo, não só o TDR, como as máquinas de fusão, do que você treinar a sua equipe, qualificar a sua mão de obra. Não adianta você comprar um TDR caríssimo, que até fala, né? Agora os últimos aí estão até falando, a gente não precisa nem fazer nada, e você entregar na mão de uma pessoa que só sabe apertar o botão para ligar e desligar. Não desmerecendo, porque provavelmente ela não sabe, porque ela não foi treinada, ela não foi qualificada. O OTDR é um equipamento extremamente complexo. Extremamente complexo. Para vocês terem uma ideia, o nosso treinamento de OTDR ele dura em média 5 horas. De 5 a 6 horas, para poder ter uma ideia básica do funcionamento e das configurações. Então, se a pessoa não tiver essa instrução, ela jamais vai operar o equipamento com precisão e muito menos conseguir interpretar o resultado. Porque o resultado ele não é tabelado, ele não é sim ou não, falso ou verdadeiro. O OTDR é um instrumento investigativo. Você tenta, não consegue, muda uma coisa, tenta de novo, vai por um caminho, vai por outro, até que você tenha um resultado, né, palatável. Então, a qualificação da mão de obra é extremamente importante, para que vocês tenham técnicos qualificados a trabalhar com os equipamentos de alto custo e alta tecnologia e, assim, garantam o investimento de vocês. Enfim, foi uma palestra bem curta, porque o tempo é curto.